Atlético Mineiro tenta tirar jogador que a torcida do Flamengo adora e que está tendo pouca minutagem com Felipe Luiz. A gente vai trazer aqui o comentário dos torcedores em cima dessa notícia que a gente trouxe logo após a meia-noite. Foi uma notícia extremamente importante da gente trazer, uma apuração exclusiva da equipe Paparazzo Rubro-Negro com relação ao Matheus Gonçalves. E o time é um rival aí histórico do Flamengo. É óbvio que é aquela rivalidade unilateral, é o Atlético Mineiro, mas a gente sabe que o torcedor do Flamengo não vai querer perder o Matheus Gonçalves para um time que tem um ódio, uma rivalidade absurda. Eles, pelo menos com relação a gente, têm uma rivalidade absurda. O torcedor do Flamengo, ele quer muito, né, o Matheus Gonçalves tendo oportunidades, e a gente tem essa situação onde o jogador está se sentindo desprestigiado, o staff do jogador está buscando negócio. A gente já trouxe aqui para vocês, a Raíza trouxe também a informação de que o staff do Matheus Gonçalves ia buscar negócios não só no exterior, né, ia buscar negócios para o Matheus Gonçalves. A gente também vai trazer aqui a situação que está acontecendo do Campeonato Brasileiro, né? A tabela, o Flamengo perdeu aí a liderança, a gente trouxe ontem para vocês com a vitória no último minuto de acréscimo do Palmeiras contra o São Paulo, 1-0 sofrido, um gol com VAR, com todos os aspectos ali de nervosismo. O Palmeiras venceu por 1-0, né? E será que essa sorte do Palmeiras acaba? Será que o Palmeiras leva desse jeito aí até o final essa briga com o Flamengo? A gente traz uma questão aqui importante. O Palmeiras vai ter aí um grande desfalque, uma grande perda já em julho, né? A gente vai conversar sobre isso aqui agora. Eu chego daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação. A gente sabe que é importante você jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. E ontem a nossa odd da secada quase bateu. Ela não bateu, mas ela quase bateu. Quem fez cash out se deu bem. Eu fiz ali o São Paulo o empate, o Palmeiras fez esse gol aí no finalzinho e acabou atrapalhando o nosso planejamento, mas é isso, a gente tem essas promoções. Cara, eu quero dizer para vocês o seguinte, tem um post oficial no perfil, né, lá o flabet.br, perfil no Insta para você acessar, é só você cumprir o regulamento, não é sorteio, é um concurso cultural onde as 10 melhores histórias, aquelas histórias ali que mais agitarem, que mais forem bacanas, né? 10 histórias serão escolhidas, inclusive nesse concurso cultural, o Wesley Safadão, Gerson, todos ali os patrocinados da Bet Oficial da Nação vão participar dessa escolha das 10 melhores histórias aí, que vão ganhar passagem com viagem com tudo pago, né? Com acompanhante para o Super Mundial, para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então garanta agora mesmo. A gente também traz aqui que você pode emagrecer com a Mais Cabelo, o programa Mais Slim, tá aí no comentário fixado. Você tem aí uma avaliação grátis, a Mais Cabelo tem em todo lugar do Brasil, então garanta agora mesmo o seu emagrecimento com saúde, sem perda capilar. Além disso, a gente também chega aqui com Visto Rápido EUA, para você garantir aí o seu visto para os Estados Unidos. Para a Copa do Mundo de Clubes ficou um pouco em cima, ainda dá tempo? Dá tempo, você pode conseguir, chama eles aí, ficou meio em cima, mas você pode garantir visto, você pode garantir também o seu visto, e se você tiver direito, passaporte para Portugal, você pode procurar o pessoal da Visto Rápido também, eles fazem, né, o passaporte para Portugal, a tua cidadania portuguesa, eles podem fazer tudo isso, então eles são especializados nisso, em visto, cidadania e tudo mais. E eu convido você também a garantir a sua vaga na Libertadores da América no Maracanã. Você que é de fora do Rio, quer vir para o jogo Flamengo e LDU,
Flamengo e Deportivo Táchira, garanta agora mesmo com a Caravana do Haroldo. Se você quiser ir para a Copa do Mundo, já tiver o seu visto, pode chamar eles aí também. Bem, eu vou começar aqui falando sobre a nossa notícia que a gente trouxe do Matheus Gonçalves. Era por volta de meia-noite quando eu recebi a informação que o Matheus Gonçalves interessa ao Atlético Mineiro, e não só interessa. A diretoria do Atlético Mineiro já entrou em contato com os empresários do jogador, com a equipe do Giuliano Bertolucci. Eles já entraram em contato, eu recebi essa informação direto lá, né, de fonte ligada ao Atlético Mineiro, que eles procuraram a equipe que representa, né, o Matheus Gonçalves. O jogador está insatisfeito com a baixa minutagem que está recebendo aí do técnico Filipe Luís, realmente está sendo muito pouco utilizado. A torcida pede muito a oportunidade, né, oportunidades do Filipe ao Matheus Gonçalves. O torcedor do Flamengo está incomodado também, são muitos pedidos para que o Matheus Gonçalves tenha essa minutagem maior. E o jogador, óbvio, né, tá chateado, não tem oportunidade. E o staff do jogador, principalmente, a gente trouxe essa informação, a Raíza também trouxe essa informação, de que o staff iria procurar negócios para o atleta, que iriam trazer propostas grandes, boas para o Flamengo, propostas interessantes. E a primeira grande oportunidade chega, mas é de um rival. É o rival unilateral, como a gente falou. A torcida deles lá tem um ódio, tem uma loucura, porque são fregueses históricos do Flamengo, mas é o Atlético Mineiro. É uma torcida que odeia a torcida do Flamengo, é uma relação aí estranha, né? Que a gente realmente não tem essa rivalidade muito grande com equipes de fora do Rio, mas eles têm essa rivalidade com a gente. Então eu acho que já que existe esse ódio todo com relação ao Flamengo, é relevante, né? Por exemplo, eles têm uma ligação muito forte lá com o Vasco, são muito torcidas amigas, né? A torcida do Atlético e do Vasco. Então eu sinceramente acho que era importante, se o Flamengo negociasse o Matheus Gonçalves, que o Flamengo negociasse com uma equipe de fora do país. Reforçar uma outra equipe de dentro do país, embora eu acho que o Atlético Mineiro está bem atrás do Flamengo com relação a elenco, né? Já esteve melhor. Ano passado, inclusive, fez a final da Copa do Brasil contra a gente, mas tinha eu acho que tinha uma diferença menor com relação a Flamengo e Palmeiras, o Atlético Mineiro. Hoje eu acho o Cruzeiro, inclusive, em relação ao elenco, na frente do Atlético Mineiro. Mas a situação é essa: o Atlético quer a contratação do Matheus Gonçalves, eles já entraram em contato com os representantes do jogador e pretendem aí fazer uma proposta nos próximos dias, uma proposta ao Flamengo, né? O Flamengo vai receber uma proposta, então, do Atlético Mineiro. Ainda não tem nada na mesa do Flamengo, mas o Atlético Mineiro está preparando essa proposta aí para tirar o Matheus Gonçalves do Flamengo. E os torcedores do Flamengo ficaram revoltados com a notícia e acabaram falando: vende logo então, manda logo, deixa o garoto jogar, né? Eu fiquei impressionado com os torcedores do Flamengo defendendo o menino, o Matheus, como quem diz que é isso aí, não estão utilizando, deixa ele jogar então em algum lugar, ajuda o garoto, né? Olha, Tairone Fernandes, cara, o cara não é aproveitado, né? Os últimos jogos do Flamengo têm rachado a cara, torcedores estão chateados. O Johnny Santos, não entendo por que o Filipe não dá mais oportunidade a ele, o garoto joga muito, merece ter mais oportunidades. O Pizza Alien, olha aí, rapaz, o negócio o disco voador tá chegando aí. Vai ser feliz, garoto. Espero que coma a bola. Não tem lógica o Filipe Luís não dar oportunidade para esse cara. O Felipe Alcântara, moleque arrebentou no Carioca. Felipe, o Felipe prefere o Gerson, lento do Gerson na ponta. O Gerson, muita gente reclamando, né, do Gerson na ponta. O Felipe saiu em defesa do Gerson, disse que são avaliações, análises rasas, ele falou na coletiva de imprensa. Inclusive o Mauro César Pereira detonou, né, o Filipe Luís por alguns comentários do Filipe na coletiva. O Mauro saiu aí
em críticas grandes contra o Filipe Luís com relação a isso, mesmo dizendo que torce para o Filipe Luís, como a gente torce demais, né? Então, o pessoal falando aqui, ó, o RLK Gui, ele tem muito potencial para mim, ele é mais completo que Michael e Cebolinha, porque ele é um jogador talentoso e joga com a bola colada no pé, tem uma boa visão de jogo, tem o 1 contra 1, ele tem tudo para brilhar no Flamengo, só basta colocar ele em campo, dar minutos, para mim ele merece ser mais valorizado, um ótimo jogador. O Matheus Gabriel, Filipe Luís tem que explicar o motivo pelo qual ele tem tanta paciência com o Michael e Juninho, mas não tem com os moleques que são os crias da base. É complicado. O Eduardo Freitas vai municiar adversário. Matheus é craque e bastante novo. Olha, o Thiago Ribeiro, não entendo por que não tem oportunidade. Cara, os torcedores estão saindo em defesa do Matheus Gonçalves. Rafaela Ti, joga muito, não tem lógica nenhuma ele não receber oportunidades. O GTCPX, Matheus Gonçalves, Lohan merecem mais oportunidade. Eu pensei que o Filipinho com eles teria mais, com o Filipinho eles teriam mais e tudo, mas, gente, é a situação, tá? A escolha do Felipe aí. O Fabrício Alves Andrade, não se vende o cria, tá? O Luan XYXX falou, parabéns Felipe, vai perder o garoto por causa de amizade. Eu discordo que seja amizade, né? Eu acho que ele realmente vê a qualidade dos jogadores ali, o Gerson, o Bruno Henrique, alguns jogadores que ele não está trocando, que ele está mantendo no time, mas eu já acho que esses jogadores não estão rendendo como ele esperava que rendessem. Chegou a hora do Felipe, né, rever isso. Eu concordo com os torcedores que estão falando, eu tenho que concordar com os torcedores. Tem alguns jogadores que estão entrando e que não estão correspondendo e que poderia ter oportunidade maior ao Matheus Gonçalves e alguns outros garotos que vêm da base, né? Olha o que eu estava falando, que os torcedores estão torcendo para ele sair, né? Ó, o Douglas Stanner, tomara que saia mesmo e vá ser feliz em outro clube. Enquanto tiver o técnico no Flamengo que dá oportunidade a outros por amizade, esse moleque não vai ter chances. Esse moleque tem um futuro surreal, muito bom de bola. Muita gente falando isso, cara, reclamando do Felipe estar mantendo alguns jogadores por amizade. É um comentário aí, aqui a gente não censura torcedor. Não adianta depois o Felipe falar na coletiva que a gente está dizendo, que eu estou dizendo que ele faz as escolhas por amizade. São muitos torcedores reclamando. A gente aqui não censura torcedor. São muitos torcedores reclamando. Então eu quero até que você que está aqui no YouTube comente o que você acha que está acontecendo. Ele está, vamos dizer, ou cego, entre aspas, cego por alguns jogadores que ele não tira do time, que ele defende, como ele falou na coletiva, que o Bruno Henrique está bem, incrível, incrível. O Mauro César detonou ele por esse comentário na resposta da Raíza, de perguntar de volta para a Raíza, o que você achou do Bruno Henrique? E ela falou muito mal. E aí ele riu da Raíza e reclamou e falou incrível e tal, e riu da resposta da Raíza. O Mauro César detonou ele demais, né? Que falou que ele foi irônico, foi deselegante com a Raíza. E eu também acho que não tem que fazer pergunta de volta para jornalista e nem ironizar o jornalista. Quando ele pergunta, foi o caso do Mauro César, e olha que eu defendo o Felipe sempre, mas isso aí foi muito mal. E o Mauro tá certo nessa aí. Quando ele pergunta de volta pro jornalista, ele tem que aceitar a resposta do jornalista. E aí ele ironiza? Também não, né, Felipe? Peraí, peraí. A gente vai defender quando tiver que defender. Eu estou defendendo que o seu trabalho, eu ainda acho o seu trabalho bom. Tem algumas coisas que eu realmente acho você teimoso e que eu acho que você poderia rever, até porque eu quero que você fique anos no comando do Flamengo. E aqui eu vou criticar e eu vou elogiar. Eu não sou passador de pano. Agora, você não pode achar que vai perguntar e vai ironizar a repórter, que é uma repórter fantástica como a Raíza Simplício. Achei deselegante também, concordo nessa daí com o Mauro César, achei deselegante, tá? E aí eu discordo do Mauro César numa outra questão, que ele diz que o Arrascaeta, o Flamengo tem que ir só no final do ano avaliar se renova ou não com o Arrascaeta. Aí você dá sopa para ele assinar um pré-contrato no ano que vem já, ficar em cima. Mauro, eu sinceramente acho que se deu um aumento de contrato
para o Gerson, que só acabava em 2027, e para outros jogadores estar também avaliando e renovando, você tem que avaliar e renovar o craque do time. Aí eu entendi que você falou da questão do físico, porque ele tem esses problemas físicos, aí você renova com ele tem um problema físico daqui a um mês. Esperar o final do ano para ver se ele foi bem fisicamente até o final da temporada para renovar. E eu respeito o seu comentário e a sua análise, mas eu acho que você corre um risco muito grande por se tratar do craque do Campeonato Brasileiro. É a maior nota SofaScore do Campeonato Brasileiro e é o jogador, é o artilheiro do campeonato e é o destaque do Flamengo, né? Maior nota do Flamengo, do Brasileirão, é um jogador aí absurdo, o Arrascaeta é o craque do Campeonato Brasileiro. Então, para você prestigiar aquele que está sendo o craque do time e o craque do Campeonato Brasileiro. Então, aqui eu tenho personalidade, eu critico quando tem que criticar, eu defendo quando tem que defender, tá? Eu acho que o Filipe Luís tem os seus erros, ele é inexperiente ainda vai ganhar experiência, tem praticamente 10 anos a menos que eu, é um cara que acabou de se tornar técnico profissional. Eu acho que eu também, em algumas questões na minha vida, quando eu era um pouco mais novo, eu errava, a gente vai ganhando experiência, ele vai ganhar experiência e vai ser um dos maiores técnicos do mundo, tenho certeza disso, mas ele vai errar. E eu espero que ele não seja teimoso. Eu espero que não seja teimoso e que também não seja desrespeitoso, né, com o jornalista, como foi o caso ontem também dele falar, né, que a análise dos jornalistas é rasa. Cara, não existe isso. Então, só a sua análise está certa? Tá errado. Tá? Uma coisa é a gente achar você um grande treinador e um cara que tem chance de arrebentar, outra coisa é eu concordar que você fale, que eu sei que você não está falando de crítica minha, você está falando de alguma outra crítica que te incomodou com relação ao Gerson, ao Bruno Henrique, ao Michael, né, que você defendeu na coletiva, mas você falar que a análise é rasa dos jornalistas, não tem análise rasa aqui. Não tem análise rasa nenhuma, tá? Deixei claro já isso, que eu acho que você tem que se preocupar em armar o time, melhorar o time e aceitar críticas. Pode rebater, mas rebater com educação e não ficar ironizando a jornalista, que eu acho que você deveria desculpas a ela. Você foi desrespeitoso com uma jornalista que estava trabalhando. Eu acho que não foi legal, foi deselegante, né? Eu concordo muito com o Mauro César e com muitos outros que estão criticando. E eu acho que você tem que aprender a ouvir críticas, né? É importante ouvir críticas e saber que tem muita gente que, ao contrário de alguns, como falou o Mauro, muito bem falado, tem alguns que pegam e detonam o Flamengo, por exemplo, diminuem as vitórias do Flamengo e aumentam, né? Por exemplo, diminuem a derrota, por exemplo, do Palmeiras para o Bahia. Não, foi um azar, o Palmeiras jogou bem, mas perdeu para o Bahia, o Flamengo ganha do Bahia. Não, o Flamengo ganhou, mas não merecia. Aí uma outra coisa, você fica chateado porque estão de sacanagem, de maldade, te criticando e diminuindo o seu trabalho, e o Flamengo. Outra coisa é você receber as críticas de pessoas, de torcedores do Flamengo, que são jornalistas, foi o que o Mauro falou também. Tem muitos na coletiva e nos canais que são Flamengo, porra, que querem o melhor pro Flamengo, que vão te defender e vão te criticar, mas que querem o melhor pro Flamengo, não estão de sacanagem. O cara que é Flamengo, ele pode não gostar do jogador que está no Flamengo, mas ele vai ficar feliz e vai comemorar se aquele jogador fizer o gol. Ele não vai torcer contra. Isso tem uma diferença muito grande. Então isso tem que ser levado em consideração, tá? Esse respeito é muito importante. Trazer aqui que eu acho que o grande trunfo do Filipe Luís para o restante do Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil, contra o seu maior rival, porque o Palmeiras, ficou claro que se o Flamengo quiser títulos, o maior rival será o Palmeiras, melhor campanha até o momento da Libertadores, isso não garante título, a gente sabe disso, e líder do Brasileiro com 2 pontos na frente, e tem muito jogo pela frente ainda, tem 12 rodadas, 11 rodadas no primeiro turno e mais 19 rodadas no segundo, ainda não estamos nem nos 30% do campeonato, quanto mais ou menos? Não, nem 30% do campeonato ainda. E até o Mundial não vamos ter chegado nem na metade, vai ter ainda 65% ou mais do campeonato para o segundo semestre. Então, o torcedor do Flamengo, ele quer poder acreditar no trabalho. E o Felipe tem um grande trunfo,
Você sabe qual é o grande trunfo? Que o Abel já está nervoso, porque ele sabe disso, que ele vai perder o seu principal jogador, é a saída do Estevão. O Estevão vai para o Chelsea em julho. O Palmeiras perde o seu principal jogador em julho. Palmeiras perde o seu grande jogador em julho. O artilheiro do time, o jogador que mais participa das jogadas, é o melhor em números lá, a exemplo do Arrascaeta no Flamengo. Eles perdem esse jogador, que já está vendido, já até gastaram o dinheiro, já utilizaram com o Tigrinho e tudo mais, já utilizaram lá o dinheiro. Então o Palmeiras perde esse jogador em julho. E eles vão sentir muito a falta do Estevão. Tá? Não há dúvida que eles vão sentir, será um baque, e o Flamengo sabe disso, e o Felipe Luiz sabe disso, mas tem que realmente buscar melhorar, finalização, o time acertar essas questões, sabendo que, óbvio, teve mais viagem que todo mundo, o Flamengo, tanto é que o Flamengo joga as 2 últimas rodadas da Libertadores em casa, mas o Flamengo tem que acertar algumas coisas que precisa acertar e dar mais oportunidade para a garotada e começar a correr atrás desses resultados, sabendo que o Palmeiras vai se enfraquecer para o segundo semestre. Pode ainda o Palmeiras manter a qualidade de jogo e manter o Abel, é um técnico fantástico. O Abel, se ele tiver uma gordura, difícil tirar dele. O Abel, ele é tinhoso, é um grande treinador. Um grande treinador. Como o Leonardo Jardim lá no Cruzeiro vai fazendo um trabalho espetacular também. Vai ser difícil ganhar desse Cruzeiro no segundo turno. E vai ser difícil o Cruzeiro perder ponto no Brasileirão. Olha o que eu tô falando. O Cruzeiro eu não esperava e eu tô vendo uma melhora absurda. 4-0 ontem foi pouco. Foi pouco. O Cruzeiro tá jogando muito. Caio Jorge jogando demais. Então aqui a gente faz as análises para ajudar, porque o Flamengo precisa melhorar. O Flamengo não tá bem. O Bruno Henrique não tá bem. Felipe não tá bem. É incrível, ele é incrível. Mas história não entra em campo. Tá? Gratidão, que você falou ao Bruno Henrique, não entra em campo. Não entra em campo. Ele tá bem? Não tá bem. Tá? Você acha que ele tá bem? Ok, talvez você esteja vendo alguma coisa que as análises rasas, como você falou, não estão vendo. A maioria das pessoas, os torcedores, estão vendo que não está bem. Eu já falei que eu acho que a questão lá das apostas acaba que está mexendo com a cabeça dele, com a investigação lá. E a possibilidade de punição. O Michael está bem? Jogou bem esse jogo. Agora, antes não estava. O Gerson está bem? Não está bem. Uns 3 ou 4 ou mais jogos que ele não joga. Tá mal há uns 4 jogos. Então, é importante saber que tem críticas construtivas e ver onde está o erro. Por que o Gerson não está rendendo? Né? Por que eu não dou oportunidade para o Matheus Gonçalves? O jogador pode sair. O Flamengo tem que liberar porque tem contrato, tem que passar pelo aval do Flamengo. Mas, né, o staff do jogador já está buscando aí propostas para tirar o jogador do Flamengo. E tá certo. Ele não tem oportunidade. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like, maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência, acompanhando a gente até o final. Diz aí, fiquei até o final, Papa. Vou ler o teu comentário, vou tentar responder o máximo possível. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!